O nosso tema é Fundamentos do Direito Penal, né? O nosso objetivo com essa nossa exposição é responder às seguintes questões. Existe uma crise no direito penal e a mudança da lei resolve? Para discutir, nós poderíamos, por exemplo, trazer aí algumas decisões absurdas, mostrar esse distanciamento entre a teoria e a prática, enfim. Mas, pelo adiantado da hora, eu vou para um exemplo mais rápido. Afinal, hoje é sábado à tarde, ninguém é de ferro. Eu vou aproveitar um texto que eu escrevi para o meu blog, que é justamente o texto, não apareceu, acho que aí, só aqui no telão, Os Crimes da Novela Amor à Vida. Né? Um estudo de direito penal a partir dessa disputa que existe entre o triângulo dos personagens principais, que é o Bruno, a minha filha, Paulinha e a Paloma. Haveriam crimes? Quem seria o criminoso? Então, a partir desse texto, eu fiz algumas colocações dizendo que o Bruno teria cometido o crime do artigo 242, que é chamado de parto suposto, tem um nome enorme, né, mas é parto suposto, ou adoção à brasileira, na segunda parte, que é registrar como seu filho de outrem. O parágrafo único permite, pelo reconhecimento da nobreza, né, que é uma causa que abranda a ilicitude, que, inclusive, o juiz possa deixar de aplicar a pena. Né? E, pelo tempo decorrido, de acordo com a novela, são passados 12 anos, já teria ocorrido a prescrição. Por sua vez, a Paloma, que arbitrariamente decidiu, entendendo que era mãe da menina com base num exame de DNA, pegá-la e levá-la para sua casa, teria praticado o crime de sequestro qualificado pelo parágrafo 1º, inciso 4º, porque a vítima é menor de 18 anos, um crime permanente gravíssimo. Claro que é uma obra de ficção, numa obra de ficção a coerência depende da lógica do próprio enredo. Mas o que me chamou a atenção, por isso eu trouxe esse texto, foram as decorrências, os e-mails que eu recebi. Né? Primeiro, alguns levaram até muito a sério o texto. Mas a questão foi a discussão. Que crime o Bruno teria praticado? O Bruno não teria praticado o crime de sequestro? A Paloma não teria praticado o crime de subtração de incapazes? E daí veio a ideia, como a gente trabalha, como nós tipificamos os fatos no direito penal, como a gente trabalha ou como nós lidamos com a tipificação penal. E mais que isso, como nós enxergamos a estrutura do direito penal em face da nossa realidade. Se a gente analisar as sentenças e verificar como os juízes costumam agir, nós vamos verificar que, apesar de nós estarmos vivenciando um tempo conhecido como pós-modernidade, né, que é um momento em que a sociedade de produção passa a ser a sociedade de informação, as relações humanas se tornam mais complexas e as próprias relações sociais também, nós estaríamos, segundo a doutrina, né, o Silva Sanches, por exemplo, é um dos que afirma isso, vivenciando um momento do pós-finalismo. Mas, mesmo assim, e ele também no livro dele, nos outros livros dele, não responde, e nós não temos essa resposta, nós estamos com problemas para trabalhar os elementos do crime. Esse conceito analítico é extremamente problemático. Nós temos dificuldade com relação ao tipo, com relação à culpabilidade e muita dificuldade com relação àquilo que se chama de bem jurídico, principalmente o bem jurídico, que vamos dizer assim, a base de realidade, a base cultural que autorizaria o direito penal a se transformar em norma para proteger exatamente esse bem jurídico.
Para mostrar como nós estamos assim, com o pé um pouco fora da nossa realidade, eu decidi trazer um exemplo histórico, fazer um exame histórico da questão. Lembrando dois autores da modernidade que vão inaugurar o período humanitário do direito penal. Um deles é o Beccaria, autor da clássica obra dos Delitos e das Penas, e que, em resumo, é um libelo contra os castigos brutais, e principalmente contra a pena de morte. É muito bonito o capítulo a respeito da pena de morte. Mas eu trouxe um outro autor também, esse menos estudado, poucos manuais fazem referências, mas com uma importância tão grande quanto a do Beccaria, talvez mais. Trata-se do Jean-Paul Marat, que viveu no período da Revolução Francesa, foi revolucionário, ocupou o cargo político junto às três fases da Revolução Francesa e, ao final, acabou sendo morto por uma conspiração pela própria namorada. É o famoso caso do revolucionário que foi morto na banheira a facadas por sua namorada. Ele tinha uma doença de pele, então ele tinha que passar muito tempo do dia. É verdade. Existe até um quadro famoso do René Davy, que retrata a morte de Marat. Vocês podem procurar na internet. E o Marat escreveu um texto muito importante, chama-se Plano de Legislação Criminal, que nós usamos para o nosso trabalho de pós-graduação, de mestrado, e continuamos na pesquisa do doutorado. Fizemos até uma tradução e publicamos. Esse texto é vamos dizer assim, é um projeto de Código Penal que foi escrito para um concurso em 1777, mas, naquele momento de 1777, ele foi considerado muito avançado, algo de extrema vanguarda, e aí não foi, o Marat sumiu, saiu da França, foi para a Suíça para não ser preso, e aí ele só voltou no período revolucionário. O texto foi publicado em 1792 e aproveitado na discussão posterior à Assembleia Constituinte Francesa como base de um projeto penal para a Revolução Francesa, que acabou virando o Código Penal de 1792-1793. O texto é dividido em 4 partes, A primeira parte são os princípios fundamentais, que é um misto de parte geral com a Constituição Federal, com o artigo 5º, mais especificamente da Constituição Federal, se a gente puder falar assim, guardando as devidas proporções, A segunda parte, que se chama dos delitos e das penas, é uma espécie de parte especial, como se fosse nossa parte especial, onde há a descrição dos crimes, claro que não da mesma maneira, porque naquela época não havia a teoria do tipo penal. E as últimas 2 partes são partes processuais, como se colhem provas e indícios, e aí fala do procedimento e da instrução criminal. Nessa parte ele mete o pau na figura do Ministério Público, porque ele acha, inclusive, que não deveria haver um órgão público de acusação, apresenta as razões dele. E um outro elemento, logo que eu destaco, é que no final da parte desses princípios fundamentais, ele fala da idade para se submeter uma pessoa ao Código Penal. Questão atualíssima, essa chamada de maioridade penal. Ele diz que a idade certa é a idade da razão, não tem cronologia, ele fala na idade da razão. E aí teria-se que entender o que é a idade da razão. Não se pode esquecer que o Marat, na época que viveu, prevalecia o iluminismo, então ele acompanhava esse pensamento do racionalismo iluminista, que supostamente nós teríamos superado. Será que superamos? Vamos examinar um pouquinho essa segunda parte, que é a que me interessa no exame histórico. Dá para ver aí? Vejam que essa segunda parte, os títulos,
dividido em títulos também. Nós temos aí crimes contra o Estado, contra a autoridade, contra a segurança das pessoas, contra a propriedade, contra os costumes, contra a honra, contra a tranquilidade pública e contra a religião. Creio que só nessa leitura já deu para verificar alguma semelhança com a parte especial do nosso Código Penal, que eu vou apresentar agora. Vocês podem ver os títulos que referem-se aos bens jurídicos protegidos pelo Código Penal de 1940, com todas as reformas que têm ocorrido, uma até recente, a recente do ano do penal, acho que foi em dezembro, no final do ano passado, não me recordo agora. E vocês sabem que nós estamos também discutindo um projeto de Código Penal, que está num congresso em andamento, e os títulos dessa parte especial, que representa os bens jurídicos, são crimes contra a pessoa, patrimônio, propriedade imaterial, organização do trabalho, sentimento religioso e respeito aos mortos, dignidade sexual, que eu fiz uma observação, que era o antigo crime contra os costumes até 2009, quer dizer, muito recente, crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, contra a fé pública e, finalmente, a administração pública. E agora vem o ponto que eu quero chegar, uma comparação entre os dois. Vocês podem observar que se a gente confrontar, só o índice eu estou fazendo essa confrontação, até porque o nosso tempo aqui hoje vai ser bem curto, né? Se vocês olharem o plano do Marrá e o nosso CP, praticamente todos os bens jurídicos que estão no Código, no projeto de lei, de 1777, estão num Código Penal em pleno século XXI. Pode olhar. Crimes contra o Estado no Marrá, eles equivalem, claro, guardadas as proporções, ao crime contra a administração pública, porque no Estado aqui é a figura do príncipe, outras figuras. A autoridade também é administração pública. Segurança das pessoas, crime contra a pessoa. Segurança contra a propriedade transformou-se no patrimônio e propriedade imaterial, que era um conceito que não existia, claro, na época do Marrá. Crimes contra os costumes, mudou para crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a família, né? O Marrá coloca tudo como costumes, mas nós ainda trabalhamos com o mesmo modelo. E até bem pouco tempo, a nossa visão do bem jurídico também era costumes, ou seja, nós buscávamos a defesa de uma moralidade pública. E agora, pelo modelo atual do Código Penal, nós buscamos uma preservação daquilo que se chama dignidade sexual. Ou seja, nós deslocamos da moralidade pública para supostamente a individualidade, nesse aspecto do exercício ou da expressão da sexualidade. Só que, apesar de nós termos progredido esse item, eu preciso me estender um pouquinho, apesar de nós termos progredido nisso, os crimes regrediram, porque nós temos um delito de estupro, que tecnicamente, por toda a doutrina, é conjunção carnal, é constrangimento mediante conjunção carnal, transformado em algo esdrúxulo, que combina conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso. Ou seja, um beijo mais forte, qualquer coisa acaba virando estupro. E uma pessoa que pratica um crime violento, sexual violento, pode responder da mesma forma que um cidadão que simplesmente deu um beijo mais forte numa moça por aí. Então nós avançamos num momento e regredimos no outro. E o que é pior, cometemos um erro técnico jurídico que é inaceitável, que é pegar um conceito técnico, estupro, e ampliar com a união de dois crimes. Então nós fizemos um Frankenstein. É mais ou menos, se fosse um laboratório de química, seria como transformar a água em Coca-Cola.
por exemplo, do nada. A água, a Coca-Cola vira água e a gente chama de água. É mais ou menos isso que foi feito. Só que como é ciências humanas, é difícil. Pesquisa na área de ciências humanas é uma coisa complicada. Vocês que vão fazer pós-graduação, ou já estão fazendo, tem que preencher um tal de um currículo Lattes. Primeiro que a plataforma fica no Ministério da Pesquisa e Tecnologia, não fica no Ministério da Educação. Toda ela é construída para atender um modelo tecnológico de pesquisa, e já é um problema também. E o trabalho de ciências humanas, os nossos laboratórios, as nossas experiências, são dificílimas de ser realizadas. Como que nós conseguimos fazer? Eu quero estudar presos. Como é que você pode estudar? Eu quero estudar 10 presos. Tá bom, a cadeia está ali. Quantos tem naquela cela? 70. Mata 60, eu fico só com 10. Não dá. Relações sociais, a gente tem que observar a realidade que a gente tem. E isso falta. E se vocês continuarem olhando, vocês vão ver que praticamente bate tudo. Ou seja, eu pergunto, houve superação? Nós estamos falando em mais de 200 anos, num modelo penal que era inovador à época que foi escrito, tanto que o Marat teve que fugir da França, não pôde publicar naquele período, só foi aceito quase 10 anos depois, praticamente, e nós mantemos o mesmo modelo. Mas agora nós vamos dizer, não, nós temos um projeto de CP. Mas será que esse projeto de CP trouxe alguma inovação? Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos rápidos do projeto do CP. Ele faz menção a princípios. Por que ele faz menção a princípios? Porque hoje está na moda a gente compreender a norma jurídica não mais como um preceito, como um dispositivo ou coisa semelhante, mas como um discurso de conduta composto de 2 elementos, princípios e regras. Aí, erroneamente, alguns definem o princípio como norma de conduta. Não é norma de conduta. Regra como norma de conduta. Não é. Eles são elementos. Da mesma forma que a gente não consegue quebrar, por exemplo, se fosse uma experiência química, os elementos da água são hidrogênio e oxigênio combinados naquela fórmula do H2O. A gente não consegue pegar o hidrogênio e pegar o oxigênio. A gente trabalha com a figura água. Os princípios são mais ou menos a mesma coisa. Eles são elementos estruturais de um determinado ornamento jurídico que é expresso pela norma jurídica. Eles são como se fossem alicerces do ordenamento jurídico. Olhem essa sala. As paredes brancas. Isso é o que a gente vê a norma jurídica. As regras seriam mais ou menos a pintura da parede, vamos fazer uma analogia mais ou menos pobre. Os princípios seriam justamente os alicerces. A gente não enxerga alicerce nenhum aqui. Pode enxergar aqui uma coluna, talvez, uma coisa ali, mas você não enxerga. Princípio não é para ser visto, princípio não é para ser exposto, princípio é o fundamento, e mormente no direito penal. O principal, vamos dizer assim, quando a gente começa a Constituição, pelo artigo 1º, dizendo que é um Estado democrático de direito, ali está a pedra angular do sistema. E a segunda pedra angular, dignidade da pessoa humana. Não é uma regra. O conceito, ele é amplo, e tem que ser amplo, e tem que ser adaptado, tem que ser constantemente renovado, porque senão a gente faz uma analogia com o construtor, que eu não posso mudar a estrutura dessa sala. Mas nas relações sociais, conforme a sociedade se modifica, se torna mais complexa ou menos complexa, naturalmente, a própria existência vai modificando o conteúdo das relações e, portanto, modifica o conteúdo dos princípios. O próprio Estado democrático de direito se modifica no seu conceito.
a dignidade humana também se modifica. A partir deles, nós construímos, por exemplo, um modelo de direito penal. O nosso modelo de direito penal, ele é baseado em princípios. O principal, da legalidade ou da anterioridade. Com a busca de uma superação do próprio finalismo, que já é uma pretendida superação do causalismo, vieram para nós dois outros princípios, o da ofensividade, que é a necessidade da conduta provocar dano, e o da insignificância, que antigamente era chamado de princípio da bagatela, ou delito de bagatela, porque a mentalidade era absolutamente patrimonial, então bagatela era o que tinha pouco valor. Insignificância não é o que tem pouco valor. Se nós estamos falando em sociedade pós-moderna, em passagem da sociedade de produção para a sociedade de informação, nós estamos falando em discurso. Por isso que hoje a gente estuda na filosofia do direito, Habermas. Por isso que no direito penal, a gente fala que essas teorias do Jacobs, do Roxin, são baseadas na teoria dos sistemas do Luhmann, que trabalha com modelo discursivo, que trabalha no plano da filosofia da linguagem. A gente trabalha com discurso. Significância tem a ver com o significado da conduta, a expressão daquele significado, a expressão de relevância de determinada conduta para aquele ambiente social em que a conduta foi praticada. Vejam que é algo muito mais complexo. E ela vem tratada no artigo 28, parágrafo 1º, como se fosse ali uma causa excludente de ilicitude. Quer dizer, mataram a teoria do direito penal, né, colocando o princípio da insignificância ali. Um outro exemplo é o bem jurídico composto pelos direitos humanos, dos crimes contra direitos humanos. Ou seja, um conceito que ninguém sabe o que é um estudo extremamente atualizado. Se descobrir o conteúdo semântico da expressão direitos humanos, nós vamos transformar isso num bem jurídico. Então, nós vamos transformar um direito num bem jurídico, quando, na verdade, o bem jurídico é a juridicização de um elemento social, concreto ou não. Patrimônio, autoridade, costumes, dignidade sexual. Não pode ser um conjunto fluido de direitos, mas está lá. E agora vejam a natureza dos crimes. Crime contra a humanidade. Sabe lá Deus o que é isso. Tem uma definição lá, mas não dá para entender. Crime de genocídio, também. E associação ao genocídio. Crime de extermínio. Crime de escravidão. Agora vem as duas pérolas. Crime de gravidez forçada e crime de... Até o nome é difícil para ler. Transgenerização forçada. Sabe o que é isso? Não, também não dá para saber. Transgenerização forçada é mudança de sexo de alguém, constranger alguém a mudar de sexo para realizar com essa pessoa atividade libidinosa na qual se extrai lucro. Vocês estão satisfeitos? Nós não estamos no ápice da tecnologia. Pega o cara, muda o sexo e a gente vai... É o filme A Pele que Eu Habito, do Almodóvar. Só que ele não comercializou. Ele usou ele mesmo. Mas depois morreu, não deu certo. Não sei. Mas, enfim, é super moderno, gente. Super moderno. Bom, aí vem os questionamentos, né? Nós realmente estamos, eu já tinha falado isso, né? Nós realmente estamos num direito penal da pós-modernidade, em que a sociedade, já falei, né? Há um aumento de complexidade, as relações sociais são diferenciadas, há uma convivência acentuada da tecnologia. Hoje nós estamos discutindo homofobia, casamento gay, embora a expressão seja popular e não propriamente jurídica. Estamos discutindo uma série de coisas. E o direito penal? Opa, apertei errado aqui. E o direito penal?
Por essas rápidas observações, a gente verifica que nós trabalhamos no mesmo modelo estrutural, teórico e prático. O agente ainda é visto como sujeito racional da mesma forma que o Jean-Paul Marat. O exemplo clássico é o crime de auxílio a suicídio. A doutrina fala assim, olha, só é auxílio a suicídio quando o agente provoca a pessoa que quer se suicidar e altera, influencia a consciência dela. Consciência essa que estaria perfeita. O cara quer se matar e tem consciência perfeita? Aonde isso? Aonde que a razão, em pleno século XXI, é a essência do ser humano? Depois de todos os estudos da psicanálise, depois de Freud, depois do Lacan, depois desses autores mais modernos aí que a gente vê, depois das novelas da Globo, influenciando, aonde? Do Datena, olha aí. E o Datena é bom, porque ele forma ainda a cultura jurídica penal. Ele constrói os modelos dos bens jurídicos. É um jurista. Então, nós temos uma falha no nosso paradigma teórico que justamente provoca aquele grande problema, que é a teoria na prática é outra. Quando a teoria na prática é outra, é porque a teoria não presta e logo a prática também não vai funcionar. A prática só funciona se ela for trabalhada teoricamente. E a teoria tem que ser boa, ela tem que ler a realidade, né? E o último problema, que acabamos de falar nele, mencionando o Datena, é que os bens jurídicos, principalmente nesse projeto de Código Penal, são colhidos pelas opiniões midiáticas. Não refletem realidade social e têm uma ausência de cosmovisão, de uma visão de mundo adequada. Então, diante desse quadro, né, quais seriam os fundamentos do direito penal? Propriamente hoje, trazer resposta seria impossível. Se eu tivesse, eu cortaria para poder dar tempo, né, e deixar um suspense, e talvez marcar uma outra palestra onde eu pudesse falar mais, né? Voltei aqui, peraí. Eu quero terminar citando um autor francês, Jean Mallard, num livro traduzido para o português, né, só que português de Portugal, que é Crimes e Leis. Ele diz o seguinte: convencida de que erradicaria o crime em nome da lógica do progresso, a sociedade contemporânea dolorosamente verifica a elevação da criminalidade e o surgimento de novas formas criminosas. Ele escreveu na década de 90. Década de 90. Parece que foi ontem. Não, ele está vendo. Esse livro é muito bom para quem gosta de direito penal. É uma previsão de como... Uma previsão não. Uma análise de como... O que vai acontecer com a sociedade contemporânea por essa má leitura que ela vem fazendo da realidade social e que não encontra um direito penal que atenda às questões. Devemos aprender a ver o crime, o criminoso e a criminalidade de outra maneira e desprender do olhar herdado dos séculos precedentes, ou seja, nós temos que aproveitar a nossa herança moderna, nós somos filhos da modernidade, mas nós convivemos hoje num momento da pós-modernidade. Não é a mídia, com as opiniões mais absurdas do mundo, que vai trazer respostas para o direito penal. O nosso Código Penal hoje é uma coxa de retalhos, porque ele é trabalhado para dar respostas para a mídia. E o Código de Processo Penal, esse novo projeto, também é. Então, fica também lançado um desafio pelo próprio Mallard. Nós temos que nos habituar a viver com a criminalidade inerente ao próprio funcionamento da sociedade. Sempre houve crime na história da humanidade. Só que nós temos que conceber respostas que impeçam essa criminalidade de nos submergir. E nesse momento, gente, eu acho que nós estamos com a água pelo queixo. Era o que eu tinha para falar, respostas eu não tenho e agradeço a todos.